Todo mundo sabe que aqui é um espaço xamânico, que a gente tem muito amor pelo xamanismo e que no xamanismo existem vertentes que sim, consagram a ayahuasca. Vejo que as vertentes mais raiz mesmo consagram pouquíssimas vezes durante o ano. Aqui a gente opta por não ter enteógeno, mas eu respeito, eu sei que tem cada um uma A tradição, né? primeira instrução, quando eu montei essa sede do Instituto, tem 5 anos e meio, quando a gente chegou nessa casa, que era casa própria, agora nós vamos. Aqui vai ser, né, a sede, nada de você ficar andando para lá, para cá. A primeira instrução foi: cara limpa. Você já sabe o caminho, você já sabe o processo. Isso aqui é um facilitador. Você não precisa dele. Uhum. Então, essa foi exatamente a instrução chegada nessa mudança, porque se você pode acessar tudo isso sem ela, para que você precisa dela? A medicina ajuda? Ajuda. Principalmente no caso de dependência química, a ayahuasca ela trabalha, né, no seu corpo, limpando as células, te evitando você ter crise de abstinência. Então, para esse tipo de tratamento, funciona muito bem. A gente fiquei 3 anos ali, né, na fraternidade, cuidando do dependente químico. Então, você vê os resultados assim, são fantásticos. Mas é isso, os índios fazem 4 vezes por ano, solstícios e equinócios, para fazer exatamente as preparações. Ou no caso de algum conselho, que você precisa ter uma discussão, se você vai chamar um cacique, vai chamar os envolvidos ali num problema, vamos todos discutir o assunto sem ayahuasca, depois vamos discutir com a ayahuasca, agora nós vamos chegar num veredito. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê que é uma tradição antiga, que tem esses termos, eu também já consagrei, e digo, olha, é super sério o processo, Para quem conduz seriamente. para quem conduz seriamente, e assim, o que me preocupa é que eu vejo que podem haver equívocos dentro do buscador, Sim. que teve uma experiência e quer ter outras com um lastro mínimo, um período mínimo de lastro ali. Então, vamos falar sobre um pouco isso, né, para as pessoas. Qual seria então esse principal equívoco do buscador? Ela teve uma primeira experiência, às vezes foi peia, como dizem, às vezes foi revelador, e não dá esse lastro. De repente não precisa ter uma outra, a pessoa já começa uma pauleira, vários e vários rituais. Conheço casos de pessoas, como você falou, que resolveram questões, mas conheço casos de pessoas que tiveram problemas. Sim, muita gente eu vi que despirocou, saiu do ar completamente, ficou fora da casinha. Porque é isso, você está preparado, né, para a verdade? Então agora tá essa briga, divulga, não divulga os ETs, tá bom. Se você chega assim, não, nós colonizamos esse planeta, né, vocês são todos frutos de experimentos genéticos de laboratório, foram criados aqui dentro, o que você faz com todas as religiões? Acabou tudo. Sim, da noite pro dia. Então você que passou 40, 50 anos dentro de uma igreja, descobre que tudo isso foi uma farsa, vai acontecer o que com você? Uns vão se matar, não vão suportar, porque eu perdi a minha vida num engodo. O outro vai tacar fogo na igreja, não vai bater o pastor, você acabou de doar o carro para a igreja, você vai lá querer matar o pastor. Então, assim, você gera um caos. Eu acho que o grande ponto aí é conhecimento e sabedoria. Porque tem gente que já fez 30 cursos, leu 400 livros, mas não aplicou uma vírgula na própria vida. É um idiota cheio de conhecimento, só isso. Porque a sabedoria é você aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia. O que aquele curso te tornou uma pessoa melhor? O que aquele curso melhorou na sua vida? O que aquele curso melhorou nas suas relações? O que aquele curso fez de você uma pessoa melhor? O que você aprendeu com isso? Cara, eu estou há 15 anos em consultório, todo dia, mas não passa um dia na vida que as pessoas chegam lá, porque meu pai é ausente, minha mãe é narcisista, não sei quem, não sei o quê, que meu marido me maltrata. Por que você não faz nada? Nunca é sobre o que as pessoas fazem ou falam com a gente, é como eu me sinto a respeito. Qual é a ressonância disso dentro de mim? Se eu tenho algum sentimento, é meu. Eu preciso olhar para isso. E aí que entra esses processos de você fazer uma regressão terapêutica, uma apometria, você acessar o teu registro acástico, ver qual é o teu conjunto de experiências e por que você tem dificuldade em lidar com determinadas coisas. É seu, é individual. Se você submeter 100 pessoas à mesma situação, você vai ter 100 resultados diferentes. Pode ser o mesmo ritual de ayahuasca, pode ser uma meditação, pode ser qualquer prática. Por quê?
Porque se você tem 100, 200, 300, 400 vidas aqui na Terra, como foram elas? Eu posso até ter 3, 4 vidas juntos com você, já fomos amigos, tá? Estamos juntos, lutamos juntos, invadimos juntos, tá. E as outras 400, que a gente não estava junto? O fato de a gente ter 3 histórias juntos, quer dizer, tem um período da nossa história que é igual. E os outros? Então a minha reação sempre vai ser diferente da que a sua. E esse ponto, eu estava conversando outro dia até em off sobre essa questão mesmo do, cara, não tem como você reencarnar sempre com as mesmas pessoas em todas as vidas, não teria sentido. E aí as pessoas chegam até você com histórias, né, muitas vezes. Uhum. Como é que faz para separar essa imaginação, né, que uma pessoa às vezes tem em relação a algo, aquela idealização, de uma experiência espiritual ou de uma intuição que realmente chegou para conectar uma situação, né? Então, há mais ou menos uns 30 anos para cá, o que vem sendo desenvolvido nas pessoas é o que a gente chama de mediunidade intuitiva, né? Então, quando a gente fala de mediunidade, o pessoal fala, é o cara que incorpora, tem clarividência, clarividência são os mais comuns. Você vai lá para o Star Wars, é a força, né? Ele já chama de a força, aqui a gente chama de mediunidade. Mas a mediunidade intuitiva, ela, vamos dizer assim, te habilita a você transitar em vários locais diferentes e perceber a energia do ambiente, das pessoas, fazer essas leituras desses campos energéticos, né, o tempo todo. Até o momento que você usa só a telepatia, não precisa mais estar aqui conversando. Porque você fala uma coisa, mas está pensando outra. Às vezes você dá só aquela resposta política, né? Fala, ah, tudo bem, não sei o quê. Mas aqui dentro tem. Então, quando você começa a trocar só essa energia e fazer essa leitura, o grande problema disso, né? Para mim, normalmente, 99% dos acessos é um bloco de informação. O Wagner, né? Você vê que o Wagner, quando ele está escrevendo um texto, né? Quando ele recebe um bloco de informação, ele coloca aquilo com as palavras dele. Quando tem alguém ditando, você vê que o tipo de vocabulário é diferente, né? E ele recebe também bastante coisa assim em blocos. Então eu recebi blocos. E aí, para mim, foi aí um ponto que eu tive que aprender a lidar com isso. Isso aqui é um bloco de informação recebido, porque não é assim alguém falando ali, simplesmente vem um bloco, desce aquele punhado de informação, você tem um pensamento que tem uma história inteirinha ali dentro. Tá, mas isso foi eu que imaginei, isso foi eu que pensei, ou eu recebi? E esse é o grande problema, de você aprender a lidar com isso. Aprender. E aí um ponto que tem muita divergência, né? Consciência. A consciência é um ponto, inteligência intelectual é outro, Sim. tá? Aí o pessoal pode falar, mas o Wagner é estudado, você é estudado. Tá bom. O Chico Xavier não era um cara estudado, ele tinha, né, uma vida simples. E ele tinha um intelectual alto, recebia um vocabulário super rebuscado. Você via outras pessoas simples que tinham ali, eram letrados, mas não tinham estudo, não tinham formação, tudo mais, recebiam questões que você falou. Não era do vocabulário, não era do dia a dia, e aí aquela consciência estava expandida naquele momento. Sim, Então tem gente que fala sobre consciência como se tivesse um limite, né? não tem limite. Que a nossa consciência se manifesta através desse veículo, que a gente chama de corpo físico, né? E isso aqui. Que somos, nós somos isso aqui. Isso aqui é só o veículo pela qual a gente se manifesta. Que acaba, é transitório. Isso é eu brinco que é um carro alugado. O motorista é o mesmo, que é a consciência. E muita gente que vem aqui, inclusive alunos seus, já veio outro dia, veio outro aluno seu aqui, o Henrique Tony. Gostei muito dele, cara. Nota 1000, Então, assim. veja a idade que esse menino tem e o quanto conhecimento e sabedoria ele já aplica para o dia a dia. Muito, assim, muito bom o papo, um espírito bem, assim, antigo, a gente vê só, é Uhum, jovem na carcaça mesmo, né? sim. E veio ele, veio a Thaís também, que teve a formação contigo, e a gente vê que tem muita seriedade no trabalho, que tem aquela egrégora, né? Aquela coisa que a gente vê que está sendo um trabalho desenvolvido. E todos partilham de algo em comum, que é assim, aí, o estado de consciência vai até aqui. Chega uma hora que está fazendo o trabalho, mas as informações elas não conseguem conectar com nós, né?
E a espiritualidade dá um recado, fala assim, ó, só faz. Daqui para cima não tem como acessar. Uhum. Então, para quem procura muitas vezes, às vezes fica com aquilo, né? Você pode me falar de onde veio, como veio, qual foi o procedimento, e às vezes não vai ter como falar. O pessoal chega para mim, você sabe de onde eu vim? Eu falo, você veio de M43. Onde fica isso? Então, resolve alguma coisa na sua vida? Você acha que você vai na biblioteca para procurar lá Planeta M43, vamos ver como é que é lá? Sabe? Então é o tipo de informação, né? Não é parada. Ah, você quer entender Deus? Então tá bom, vamos pensar aqui em Deus. Seja lá Deus, Tupã, Ra, Zé, sei lá o nome que você dá para essa força maior, o grande arquiteto do universo. Então nós temos um corpo físico 3D, né? A nossa alma aqui que ocupa esse espaço de 4 a 8D, encarnada. Aí você vai lá para o eu sou, que ocupa aí, né, uma faixa entre 9 e 15D. Aí acima disso você tem a sua estrutura monádica, até uns 30 e pouco D. E lá em 40D você está falando que é a sua estrutura supramonádica, que você não faz a mínima ideia do que seja. Isso é você. Quando você fala, né, da fonte, a fonte está lá em 144D. Agora, a maioria das pessoas, se você pedir para desenhar um cubo, 90% não consegue. Tridimensional. Faz um corte nesse cubo agora e desenha. Agora, bota uma linha de tempo em cima disso. Gira. A mente das pessoas não consegue projetar isso, né, visualmente. Então, você quer entender o seu eu sou, que está lá em 15D. A sua estrutura monádica em 30D. Não, eu quero conhecer Deus. Então, cognitivamente, mesmo que você saia do corpo, acesse toda essa informação, a hora que você encaixar, o processador não roda. Não traz. Não tem, não encaixa, porque, ou seja, o corpo físico, ele foi projetado para essa experiência tridimensional aqui embaixo. Então, mesmo que você acesse um monte de informação aqui, cognitivamente o cérebro não processa. Você lembra que sabia tudo, a hora que você encaixa, mas não lembro nada. Não é que você não lembra, não tem como lembrar. E às vezes é uma coisa simples, tá, Arlindo? Assim, a gente tá falando de 33ª, às vezes tem uns campeão lá que recebe da 33ª, mas não consegue fazer o cubo aqui, viu? Aí eu não entendo muito bem. Mas a gente às vezes está mais perto dos Exus, vamos dizer assim, né? Os Exus estão pareados assim numa dimensão, tá, eles estão mais aterrados aqui com a gente. Depende de que nível de Exu você está falando, né? Esses de trabalho que estão Que juntos, são fazendo, né? seres desencarnados que trabalham no 4D. Sim. Os É porque, guias, na né? verdade, ele tem a mesma estrutura energética que a gente, porque a nossa consciência é 4, né? Então você está encarnado, desencarnado. Esses, né, guias que trabalham em centros estão tudo em 4. Alguns em 5. Mas isso aqui é próximo da gente. Então, com esse processo de psicofonia, de você fazer um acoplamento psicofônico para dar passagem para a voz, é um ser, é uma consciência de mesma vibração que a sua. Então, o aparelho aqui é fácil para você usar. Porque se eu sou 4D, esse cara é 4D, os dois se falam aqui no corpinho 3D. Perfeito, funciona bem. Então, é fácil para você canalizar essa informação, porque você está falando de estruturas de mesma faixa de frequência. E mesmo assim, eu tô falando assim, é o que nós estamos considerados aí que estão mais próximos, mas mesmo assim, às vezes tem uma dificuldade para trazer. Por quê? Porque a gente não tá, a gente tem um limite também. Às vezes vai uma projeção astral. Já tive, inclusive esses tempos, estava com o Exu, trabalhando. E ele falou 300 vezes o nome dele e falou: eu tô falando, mas você não vai lembrar. Eu falei: você tá falando para mim, eu vou lembrar, né? E eu não lembro. Então, assim, por quê? Porque é esse lance, nós estamos encaixados aqui, não lembra. Tem coisa É simples que você não vai limitado, é lembrar. isso. Então, eu acho assim, a expansão da consciência é necessária para você entender o que você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, né? Mas, ou seja, eu preciso vivenciar isso. Porque você está estudando física quântica, não sei o que, você não fala bom dia pro porteiro. Sentido nenhum, né? Vou me tornar uma pessoa melhor, mas eu não falo bom dia pro cara. Então, não adiantou nada estudar física quântica. As pessoas conseguem entender nem física no colégio, quanto mais quântica. Tá difícil. Por quê? Porque a gente não tem na nossa grade curricular um estudo decente de física. Eu fiz um colégio de eletrônica e era o ITA dos colégios técnicos na época. Estudei na Lauro Gomes, lá em São Bernardo. Cara,
o professor que me deu aula de física saiu da ET para trabalhar na NASA. Os livros dele são usados no mercado até hoje. Então, assim, eu tive aula de física. Mas você vai falar de física aplicada, básica? Não tem. Então, assim, é falta de conhecimento mesmo. Eu preciso pegar, estudar um pouco sobre o assunto para entender teoria de cordas, vamos falar de buraco negro, tá, que eu estou entendendo o que eu estou, né? Você pega aquele livro do Stephen Hawking lá, Universo, uma casca de nós. Cara, aquele livro é fantástico. Mas, cara, 90% do que o cara fala em cima disso é baseado em leis e física explicando as equações. Então, se você não entender física, o livro é lindo, mas você não vai entender nada. Porque tudo é explicado em cima de teoremas na física. Eu tinha um professor de física que ele era especialista lá em física quântica, física nuclear. E ele sabe o que ele fez? Ele saiu dessa área e foi pro teatro. Ele falou, não vou continuar aqui, ninguém me entende, cara. Aí ele foi pro teatro, ele falou, agora talvez alguém me entenda. É um negócio que às vezes deixa o cara meio assim, né? Porque quando o cara começa a estudar muito também, ele vai entrando em caixas de difícil acesso, né? Poucas pessoas conseguem conversar ali, né? Eu falo que dentro do caminho da expansão da consciência, da espiritualidade, é mais ou menos como escalar o Everest. Você chega na montanha base e tem 30 mil pessoas. Que é o seu dia a dia. Futebol, boteco, novela, shopping. E aí você vai subindo e vai subindo. Conforme você vai subindo, aqui tem 500, aqui você vai achar 200, aqui vai achar uns 30 acampados. Na metade. Quantos chegam lá em cima? Quantos chegaram no topo do Everest até hoje? Então, assim, é um caminho solitário por conta de você encontrar menos players, menos parceiros aí no meio do caminho para você trocar. E os que chegam, às vezes chega faltando um braço, perdeu o nariz, né? Tem os ônus e bônus, né? Tem os ônus e bônus. Então, assim, acho que é o primeiro, no primeiro material do curso, eu coloco ali que esse processo de expansão, né, de evolução, ascensão, é um processo de desconstrução de padrões de crenças. Porque nós fomos levados a acreditar em algo que você não sabe se existe ou não, então você crê. A outra coisa é quando você vivencia aquilo, você não crê mais porque você já sabe que aquilo existe, que aquilo funciona, né? E que está ali disponível para a hora que você precisar. Então, se você está falando aí, vivemos aí 100, 200, 500 vidas. Vamos pegar só as últimas 20. Né? Vamos pegar uma vida mais ou menos a cada 100 anos. Né? Uma média boa aí. Pelo menos as últimas, né? Porque hoje a gente tem 8 bilhões de encarnados, né? Então você tem mais parezinhos aqui embaixo gerando corpinhos, né? Mas quando tinha só 100 mil habitantes no planeta inteiro, a fila era mais longa. Então, o que acontece? Nos últimos 5, sei lá, 6 mil anos, a gente estava na Europa. 7 mil anos. Né? Antes de vir. Europa, Oriente, né? Europa, Oriente. Então, se a gente olhar que a gente viveu, né? Nessa região aí, Espanha, Itália, Portugal, né? A gente tem muitos descendentes aqui, né? Eu sei. Descendente de italianos. Então você vem de uma formação católica. Então você vem há 10 vidas católico, acreditando. Tem uma crença enraizada ali. Olha, mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E você vem nessa vida e fica reclamando de prosperidade. Ué, tem um padrão instalado. Tudo que você faz por repetição vira um padrão. O cérebro subconsciente é o nosso piloto automático. Então a gente já nasceu com uns aplicativos rodando lá dentro, né? Digestão, respiração, batimento cardíaco, essa coisa toda. Aprendi a andar. Aprendi a falar, aprendi a tomar banho, comer, dirigir. Você não pensa para fazer isso. Você quer aqui tomar um gole d'água, você está aqui falando, não sei o que, você faz todo esse monte de movimento, braço, músculos, tendões, não sei o que, pega o copo, engole. Tudo isso acontece sem você pensar. É automático. Então os padrões e crenças estão em nível subconsciente. Então você age e reage no piloto automático.